falar sobre a criação do Sol. E é um tema bastante controverso, já que existem diversas teorias, mas a mais conhecida é a que o Sol foi gerado a partir de uma nebulosa, que é uma nuvem de gás e poeira cósmica. E há 4,6 bilhões de anos atrás, uma supernova ou outra nebulosa teria passado perto dessa nebulosa, gerando um colapso gravitacional. Com isso, o núcleo dessa nebulosa se contraiu, ficando denso, aumentando a temperatura e a pressão, juntando os átomos de hidrogênio para gerar o hélio. E com isso houve uma grande explosão em que gerando o calor e o brilho do Sol que vemos hoje em dia, né, em forma de radiação solar. Oi, professores, tudo bem? Então, vou falar sobre as características do Sol. Começando falando as definições básicas, né? O Sol é uma estrela situada no centro do nosso sistema solar. Sua gravidade mantém girando em sua órbita desde os maiores planetas até pequenas partículas de detritos. No interior do Sol são produzidas enormes quantidades de energia, através de reações de fusão de hidrogênio em hélio. Essa intensa energia é nossa fonte de luz e calor. Sem ela não existiria vida na Terra. Ela é uma estrela anã, amarela, e sua idade é de cerca de 4,6 bilhões de anos. Estima-se que levará em torno de 6,5 bilhões de anos até se transformar numa anã branca. A superfície do Sol tem a temperatura de 5,5 mil graus Celsius e aumenta em direção ao núcleo, onde atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius. Seu campo gravitacional é fortíssimo. O período de rotação no Equador é de 25 dias terrestres e nos polos aumenta para 36 dias. Ele está distante da Terra cerca de 149,6 milhões de quilômetros. E o Sol é tão grande que caberia dentro dele 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra. As interações entre o Sol e a Terra produzem as estações do ano, o tempo, o clima e as correntes oceânicas terrestres. E bem como todos os fenômenos semelhantes que ocorrem nos demais corpos celestes do Sistema Solar. Ele não possui uma superfície sólida e a luz solar demora cerca de 8 minutos para chegar à Terra. A massa do Sol corresponde a 99,8% da massa do nosso Sistema Solar. Ele é formado por gases, sendo que em número de partículas, a sua composição corresponde a 71% de hidrogênio e 27% de hélio. Obrigado, professores. Valeu. Eu vou falar sobre a importância da luz do Sol para os vegetais, porque eles conseguem realizar a fotossíntese e eles conseguem produzir o pigmento da clorofila e que é capaz de captar a luz solar e que ela transmite energia. E eles também produzem oxigênio, que é importante para todo mundo. Para os animais, é bom porque no inverno tem dias e noites mais frias e eles hibernam, né, que eles dormem, fazem hibernação, que é um longo período que eles dormem. E já no verão, como é um período mais quente, eles conseguem sair para caçar e assim, né, gastar toda aquela energia que eles acumularam durante o tempo de hibernação. E os nossos seres humanos, além de fortalecer o osso, a gente também recebe vitamina C. E é importante para tudo que a gente tem no planeta. Pra gente, que a gente fala em si de ser humano, a gente acaba olhando mais pro nosso lado. É muito mais importante e muito mais significativo, né? Claro que pra planta, por ela produzir o oxigênio, é muito importante pra gente, mas a gente acaba excluindo essas partes e esquecendo que também é muito importante para tanto os animais quanto Manchas solares. porque Eu vou deixar uma imagem aqui gente dessas não manchas solares, consegue fazer a mas roda ela girar. basicamente se dá devido à E aí não redução adianta da nada. temperatura e também Vou pela falar pressão sobre a de massa influência do Sol gasosa sobre a do Sol. Terra, onde caso o E Sol não isso devido ao existisse, seu campo ou magnético, né? Pela simplesmente deixasse alteração. existir, a órbita da Terra seria completamente modificada, já que o caminho que nosso planeta percorre ao redor do Sol é uma consequência da gravidade entre os dois corpos. Então, sem o astro, esse caminho poderia ser alterado e a Terra poderia ter uma interação gravitacional com outro objeto, por exemplo. Então é importante lembrar que, sem o Sol, a Terra não teria sido formada. Nosso sistema se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir da mesma nuvem de gás e poeira. E da maior parte foi formado o Sol, e do que restou, do que sobrou,
deu origem à Terra, outros planetas, cometas e asteroides. Então, a energia do Sol é responsável por manter o planeta aquecido, pelo movimento dos oceanos, formação dos ventos, aquecimento do ar e também pelo ciclo da água. E sem a energia do Sol, viveríamos sem luz e as estações do ano não existiriam. E nosso planeta também seria muito frio, a atmosfera mais densa, haveria poucos ventos e aos poucos as águas iriam se congelar. Então, além de ser essencial para a Terra, o Sol também é muito importante para os seres que vivem aqui, já que a maioria dependem da luz e do calor do Sol para sobreviver. As plantas, por exemplo, precisam da luz do Sol para realizar a fotossíntese, onde transformam o gás carbônico em água, glicose, proteínas e vitaminas, liberando o oxigênio para a atmosfera. E sem a luz solar, as plantas não conseguiriam se alimentar e morreriam. Então, o calor também favorece a produção de enzimas e substâncias que provocam reações químicas no interior das células, presentes em vegetais e animais. Então, alguns animais, como peixes, anfíbios e répteis, podem melhorar a atividade metabólica de acordo com o calor do ambiente que seja mais alta. Então, assim, o organismo ganha energia para continuar funcionando. Oi, eu sou o Guilherme, vim falar sobre os tipos de raios que existem, focar mais nos raios ultravioletas, que são os mais prejudiciais na nossa saúde, mas a gente tem aí, vai estar aparecendo uma imagem, eu acho que por aqui, de raios infravermelhos, espectro visível, que são os raios que a gente consegue ver, e os raios ultravioletas. Os raios ultravioletas agem ali em torno dos 100 aos 400 nanômetros, já o espectro visível, ele age ali dos 400 nanômetros a 800, vai ter aqui uma imagem, provavelmente, falando, ou outra aqui embaixo, e o infravermelho, que vai de 800 em diante. Vou dar ênfase nos raios de ultravioletas, que são divididos em 3 tipos, o UVA, UVB e UVC. O UVC, ele não é tão prejudicial à nossa saúde, até porque eles não passam da nossa camada de ozônio, né? Então não tem muito com o que se preocupar. Tem os raios UVB, que são, mas a gente já tem que ter uma preocupação maior, por conta que eles são aqueles raios solares que deixam a pele avermelhada, e esse sol que a gente pega em praia e a pele fica vermelha, essas coisas. E os raios UVAs, que são bem mais preocupantes, que são os raios mais fortes, que podem causar queimadura e que são os raios que estão expostos ao dia todo, independente do clima ou qualquer coisa do tipo. E é isso. Oi, eu vou falar um pouco sobre o relógio de sol. O relógio de sol é um relógio que indica as horas conforme a projeção da luz solar. A necessidade de medir o tempo para a época do plantio e da colheita culminou na construção do relógio de sol pelos babilônios. O relógio tem um funcionamento simples, uma haste vertical que faz uma sombra à medida que a posição do Sol se modifica. Essa haste fica posicionada no centro de uma superfície circular. Os mostradores, que são divididos por linhas, às quais correspondem as horas, é onde a sombra se localiza. Para o funcionamento do relógio ser perfeito, ele precisa estar alinhado com o eixo da Terra. O principal relógio de sol construído pelos egípcios e o mais antigo do mundo é o obelisco, sendo datado 3500 a.C. O outro é o Stonehenge, um monumento pré-histórico que era utilizado como relógio de sol. E por fim, a utilização deles hoje em dia é como relógios apenas para decoração, em praças e jardins. Eu vou falar as curiosidades do Sol. Vou falar algumas. A primeira é: o Sol é 109 mil vezes maior do que a Terra, do que o planeta Terra.
Ele possui 4,5 bilhões de idade, que se formou com o colapso da nebulosa solar, que é principalmente formada por areia. A luz solar, para chegar no planeta Terra, demora em volta de 8 minutos e 18 segundos. O Sol é formado principalmente de hidrogênio e hélio. E a temperatura que pode chegar, a temperatura solar que pode chegar é de 5,5 mil a 15 milhões de graus Celsius. E